Olá, você. Eu sou o Celso Batista, da Universidade da Luz. Nós estamos gravando uma série de vídeos, todos eles sobre autoconhecimento, mostrando como funciona o ser humano. O tema de hoje que nós vamos falar é Você não sabe o que fala. Jesus, num determinado momento, quando estava sendo crucificado, disse as seguintes palavras: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Hoje nós estamos há mais de 2000 anos do acontecimento, do episódio da crucificação de Jesus, e os seres humanos ainda não aprenderam o valor, a importância, o significado, a magia, a energia que está contida nas suas palavras. E segue andando a sua caminhada pela existência humana, fazendo as piores coisas contra si mesmo, falando as piores coisas contra si mesmo, pensando as piores coisas contra si mesmo, e com isso produzindo experiências, produzindo vivências, produzindo a sua realidade da pior forma possível, sem saber que o está fazendo. Era necessário que nós tivéssemos uma visão mais profunda da vida e que pudéssemos compreender que a forma como Deus cria realidades é a partir da palavra. E aí, em todas as suas formas de expressão, pensamento, sentimento, verbalização, atitude, ação mesmo, todas essas coisas representam ação. Representam ação. É você agindo, é o poder de Deus sendo empregado por meio de você. É bom que você não se esqueça que você, sendo filho de Deus, herdou essas características de criar as suas realidades, segundo a sua própria capacidade, segundo os conhecimentos que possui, segundo os conceitos que abraça, segundo as crenças que adotou para si, e produzindo os seus acontecimentos de forma espontânea, simplesmente falando. Nós não temos muita noção do significado das palavras. Eu estive conversando com uma pessoa, amiga, bem recentemente, e essa pessoa disse que estava vivendo uma experiência muito interessante. Ele tinha feito críticas sobre uma casa que havia sido muito mal construída, toscamente construída, no bairro onde ele morava. E ele dizia, assim, de uma maneira, de certa forma até irônica, dizia que detestava morar no lugar de pobreza, porque tudo lá era feio, todas as construções eram feias, tudo era mal feito, e apontando para uma certa residência, disse, olha aquela, parece que foi feita a tapa, tão mal feita que é, tudo torto, tudo isso. E ele me contando a história, diz, assim, de maneira aparentemente triste, mas com sinais de compreensão. Por você veja agora, Celso, o que está acontecendo comigo, eu estou morando naquela casa que eu disse que eu detestava, que morar no bairro de gente pobre é uma coisa horrorosa, e eu estou morando naquela casa que eu disse que foi uma casa feita a tapa, tão feia que ela é. Bem, o que eu quero te dizer é o seguinte, você vai se encontrar com as suas palavras num futuro próximo. Não espere que seja muito longe. O que você fala a respeito das coisas repercute na sua própria experiência, vai se tornar na sua própria experiência. A vida, ela capta as suas energias e as transforma em realidade para você mesmo. Então, nós temos as experiências, todas elas nascidas de expressões espontâneas como essa, que nós achamos que são expressões inocentes, sem significado, que nós não estamos fazendo mal nenhum, estamos apenas fazendo um comentário, e, na verdade, a vida está aproveitando aquilo que tem dentro de mim, que revela as minhas fragilidades, as minhas necessidades espirituais,
e ela detecta o que está por trás daquilo que eu estou falando. Se é orgulho, se é egoísmo, se é intolerância, se é impaciência, se são sentimentos negativos, se eu estou depreciando alguma coisa, alguma realidade, alguma pessoa, alguma atitude dos outros, as críticas que eu faço, o meu sentimento de ingratidão por falta de reconhecimento dos valores importantes que eu possuo, que eu tenho. A desonestidade são as atitudes contra os interesses materiais de terceiros e também contra a fidelidade pessoal, a amizade, coisas assim. A falsidade, a mentira, a malícia, a preguiça, essas coisas aumentam a incidência do medo dentro de você. Você se torna altamente vulnerável às circunstâncias adversas, às circunstâncias que teme, às circunstâncias que não deseja experimentar, e você se dota de um raquitismo espiritual. O raquitismo espiritual é uma fragilidade espiritual estrutural, que você não sabe que tem, mas está sempre vivendo experiências relativas a elas. E as experiências são maus relacionamentos, más convivências, dificuldades de relacionamentos no trabalho, dificuldades de relacionamento com vizinhança, com pessoas da família, dificuldades no emprego, dificuldades no desempenho das suas funções, um estado de insegurança que se instala dentro de você em função desse acúmulo dessa energia negativa é alguma coisa gritante. Então, é necessário você pensar sobre o que você está falando agora. Se você está criticando alguma coisa, se você está ironizando alguma coisa, pode contar certo que você vai estar nesse lugar, vivendo essa experiência que agora você critica, que agora você ironiza. E, da mesma forma, eu posso te dar o exemplo de uma outra pessoa, só que agora pelo lado inverso. O escritor, palestrante e bem-sucedido, pessoa bem-sucedida na vida, chamada Tony Robbins, que já escreveu alguns livros e tem assim, uma fama mundial pelo alto desempenho, pela sua capacidade dinâmica na realização material e também na realização pessoal. Ele conta que ele já tinha, de certa forma, olhado uma vez uma mansão, uma belíssima de uma mansão, e a viu com bons olhos, a elogiou e disse que um dia estaria morando numa mansão, numa mansão semelhante àquela, parecida com aquela. E na história dele, na narrativa dele, alguns anos depois, ele estava realmente morando naquela mansão, não numa parecida, não numa semelhante, numa quase igual, mas naquela mesma mansão. E outras experiências também que ele conta a respeito de um dia estar passando por muitas dificuldades financeiras e ter saído de um emprego num prédio onde ficava a firma que ele trabalhava. E ele saiu da firma, a firma não estava indo bem. E, de certa forma, ele conta que um dia desses qualquer, uma realidade mais recente, ele estava sobrevoando esse prédio com o helicóptero dele mesmo, o próprio helicóptero próprio. E o que revela que ele foi capaz de dar uma volta por cima extraordinária. Se algum tempo eu estava se lamentando, algum tempo atrás, por estar em situação muito ruim dentro daquele prédio onde ele trabalhava, agora ele estava sobrevoando o prédio onde era a sede da empresa dele e provavelmente o prédio era dele mesmo. Então, a vida funciona dessa forma, sempre obedecendo aos nossos comandos, às nossas palavras. E não existem palavras vãs ou inúteis, nem palavras perdidas. É garantido que você vai se encontrar com suas palavras
mas não em forma de palavras, mas em forma de experiência, em forma de realidade, daqui a algum tempo. Então, para que você não incorra no sofrimento, nas dificuldades e nas vivências indesejáveis, é muito interessante que você adote uma postura de valorizar e engrandecer a vida em todas as suas circunstâncias. Seja capaz de guardar umas referências e palavras elogiosas para todas as circunstâncias. E lembre-se que a gratidão é um dos elementos mais importantes na constituição do seu direito à felicidade. Você tem muitas coisas que são importantes para você e que hoje você não dá a mínima importância, não dá valor, não se incomoda, nem se lembra que tem, porque elas não te fazem falta. Certamente, se faltarem, você vai lembrar disso com saudade, e, sei lá, talvez até com um certo arrependimento por não ter tido cautela, por não ter tido cuidado e zelar bem daquele patrimônio. Então, a gratidão é uma forma que nós temos para renovar o direito de ter aquilo que já temos. E a gratidão funciona como elemento de atração para aquilo que ainda não temos. Então, ser grato pelo que se é ou pelo que não se é, tem o mesmo efeito. Vai produzir magnetismo, vai produzir alimentação espiritual e vai colocar você cada vez mais próximo da vivência da situação. Da mesma forma, eu digo com relação às coisas materiais, às situações, o que você não tem, seja grato pelo que não tem, como se já tivesse. E todos os dias o seu sentimento de gratidão vai alimentar uma conexão cerebral relacionada com essa coisa material que você não tem. E certamente daqui a algum tempo você a terá. Gratidão é que garante o direito à renovação da experiência de viver. Então agradeça também à vida, à sua existência. Todas as experiências que você está tendo são extremamente fortificadoras, fortalecedoras do seu espírito. Então, até o nosso próximo vídeo.